Boa noite, eu sou Guilherme Pereira e seja bem-vindo a mais um The Health Art. Imagina um cenário no início do século XVI, com os ferimentos de arma de fogo eram piores do que adagas, espadas e flechas. Tinha poucos recursos e esses ferimentos eram cada vez mais horríveis, num cenário tremendo e horrível. Horrível. Os cirurgiões da época tinham que lidar com tremenda situação. O convidado dessa noite revolucionou o campo de estudo nos ferimentos de arma de fogo. Com vocês, diretamente do mundo dos mortos, para o The Health Night, Ambroise Paré. Paré? Tu já teve melhor, né? Passei num tal de M-Donuts. Quê? M-Donuts. Um negócio grande que tinha nele. McDonald's. É isso mesmo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A produção acaba de me informar que tem imagens do Paré do McDonald's. Tô esperando o que pra rodar? Roda na tela. Depois dessa pérola disponibilizada por Ambroise Paré, vamos dar início à nossa entrevista. Ambroise, nos conte um pouco da sua história. Bom, eu nasci no ano do Senhor de 1510, na cidade de Worms, na França. Depois, iniciei minha carreira como aprendiz cirurgião barbeiro em Laval e mais tarde fui cursar anatomia e cirurgia no Hotel Dieu, na França. Então o senhor não era um médico? Não, nunca me formei em medicina, nunca tive formação para isso. A maior parte do meu conhecimento de cirurgia adquiri na prática mesmo, principalmente no campo de batalha, no cerco a Milão, na Itália, onde fui nomeado médico cirurgião pelo comandante da infantaria francesa. Interessante. Então vimos que você fez várias obras, né? A primeira dela foi de La Méthode, o livro do Paré. Aí, nessa obra, você fala das suas experiências no campo de batalha, né? Então, você poderia nos falar, dar um depoimento com base no que você escreveu nessa obra? Claro. Primeiramente, naquele tempo, as feridas que nós estávamos habituados eram perfurações por facas, espadas, lanças e flechas. Nós não estávamos acostumados com armas de fogo. Então, quando eu cheguei até o campo, era uma devastação imensa. Eram corpos mutilados, eram pessoas agonizando. Era um verdadeiro caos. Antes de tudo, a gente precisa entender como funcionavam as coisas naquela época. André Vesalius observou que as principais pessoas que se dedicavam a fazer as cirurgias eram os cirurgiões barbeiros, assim como Paré. Eles cortavam cabelo, cortavam barbas, verrugas e de vez em quando amputavam uma perna. Mesmo sem nunca ter estudado medicina ou estudado formalmente alguma coisa assim. Aos 19 anos, ele conseguiu sua grande vaga no Hotel Dieu, o maior hospital e mais antigo de Paris. Foi assim o seu primeiro passo para se tornar um grande cirurgião que ele foi na sua época. Antes de tudo, deixe seu like e inscreve-se no canal. Com licença, você conhecia o barbeiro Paré? Sim, eu fazia barba com ele lá e quando eu estava machucado ele que me ajudava nos curativos. Ótimo, podemos voltar à programação. Para você que ligou a TV agora, estamos entrevistando um grande cirurgião barbeiro, Ambroise Paré, que veio diretamente do mundo dos mortos para dar essa entrevista. Dando continuidade à nossa entrevista, Paniquito, traz água pra gente. Sim, senhora.
Olha que beldade, né, Parrê? Dá vontade, né? Nossa, que delícia. Manteiga chega derrete. Obrigado. Parrê? Muito obrigado. A partir de qual momento você viu que deveria ser incrementados novos métodos? Bom, a partir do momento que eu cheguei no campo de batalha e vi aquela cena lamentável, deplorável, de restos mutilados de pessoas, eu percebi que os métodos não estavam sendo corretos. Porque com os ferimentos da bala, nós acreditávamos que a pólvora era venenosa. Então, o procedimento era retirar o projétil do ferimento com os próprios dedos e derramar óleo fervendo. Isso acabava causando um grande trauma, um grande choque ao paciente e ele acabava morrendo muitas vezes. Quanto às amputações necessárias à retirada do projétil, nós cortávamos o membro e perdia-se muito sangue. O paciente não sobrevivia. Então, nesse momento, nós estávamos perdendo pacientes mais para a cirurgia do que para a própria guerra. Isso não podia acontecer. Isso era inaceitável. Então, através de muito estudo, eu acabei inovando, fazendo novos métodos de tratamento, como a técnica que hoje vocês conhecem como sutura, não é? E também utilizando alguns óleos especiais misturados com água para justamente evitar esse grande trauma e a perda de pacientes. Você falando, eles não tinham cuidado nenhum com o paciente, né? Eles achavam que vão botar esse óleo quente e não ia causar nada. Eu fico impressionado com tanta... Não sei descrever, Sim, isso era realmente muito cruel. Era praticamente uma tortura com o paciente. Mas era a única técnica que nós tínhamos até o momento. Outras técnicas estavam muito incipientes à época. Não havia sido testado, não havia sido comprovado isso. Então, dadas as circunstâncias, eu tinha a noite anterior perdido muito óleo, não existia mais óleo no acampamento. Então eu tive que improvisar e utilizei água e algumas essências de rosas. Funcionário, né? Funcionou. Ainda bem que funcionou muito bem. E na manhã seguinte eu aplicar esse tratamento, eu pude ver na enfermaria que os pacientes que eu havia tratado com água e rosa estavam muito melhores do que os pacientes que eu havia tratado com óleo fervendo. Dando continuidade agora ao programa, eu vou fazer uma proposta para o Parrê, né? Que nós temos um quadro que se chama Pra Ver ou Pra Comer. Que sugestivo. Deu. Aí, então, nesse quadro, nós vamos fazer essas técnicas que tu utilizava, né? Então, claro. É isso. É pra ver ou pra comer? Bem-vindos ao Pra Ver ou Pra Comer. A receita que iremos fazer hoje é do nosso convidado Ambrose Parrê, que ele utilizava na medicina da época, como havia dito anterior na entrevista. Então, passo a palavra ao nosso convidado. Muito obrigado, Guilherme. Inicialmente, nós precisamos de uma gema de ovo, (300 ml de terrebentina). Olha, meninas. E uma pitada de essência de rosas. DJ Som na Caixa. Tudo bom, meninas? Agora vamos ver o resultado do medicamento que não tem nome. E ficou assim, ó. E com isso, eu substituí o óleo fervendo e salvei muitas pessoas. Obrigado à participação do nosso convidado ao quadro. Chamo agora a nossa ilustre presença, Paniquito.
Obrigado. Parré, eu tenho uma questão aqui relacionada à língua que foi publicada a sua obra. Como vários outros médicos, whatever, que publicaram o conteúdo na época, eles publicavam em latim. Por que você não publicou a sua em latim, publicou em francês? Por que tu achou que tinha especial em você e não publicou em latim? Bom, eu nunca cursei medicina formalmente. Então, eu nunca tive meu conhecimento de latim válido. Então, como eu nunca vi necessidade de publicar e escrever em latim, então eu resolvi fazer em francês mesmo. Isso acabou me trazendo grandes problemas à época, porque, como você bem falou, as publicações eram todas feitas em latim. E os médicos da época me criticaram muito. Eu fui muito criticado à época. Mas, após o período, minha obra acabou sendo traduzida para diversos idiomas. Então, o meu conhecimento e a minha técnica acabou se disseminando muito. Não importando a língua que tava, né? Não importando a língua que tava. Interessa o conteúdo, gente. Então a gente não Exatamente. Pode julgar. Eu gostaria de saber quais as outras técnicas que você utilizou. Bom, a outra técnica que eu utilizei foi uma pinça modificada chamada o bico do corvo. Consistia numa pinça, né, um pouco curvada, na qual, logo após a amputação do membro, eu conseguia pegar os vasos mais calibrosos, mais grossos, tempo suficiente para eu poder amarrá-los e com isso conter a hemorragia, o que me auxilia bastante para salvar os pacientes. Interessante. Teria alguma forma da gente fazer isso agora, demonstrar ao vivo? Mas não tenho nenhum ferido aqui. Paniquito! Após agora o tiro, eu utilizando o bico do corvo, eu consigo fixar a artéria tempo o suficiente para estancar a hemorragia ele está sangrando um pouco. E pronto, está estancada a hemorragia. Ai, paniquito! Gostaria de saber qual é a sua especialização, doutora Rafaela? Eu sou cirurgiã plástica. Se quiser, eu posso te dar uma ajudinha. A primeira questão que eu vou propor para vocês, eu gostaria de saber qual foi o maior feito de vocês, assim, como cirurgiões, né? Bom, eu tive a honra de servir a 3 soberanos da França. Eu não conheci nenhum rei, nem fiz nada parecido, mas o nariz e o lábio da Anitta eu me orgulho de ter feito. Ela tinha lábio leporino? Eu fiz diversos desses. Não, ela é só um preenchimento labial mesmo. Preenchimento labial. Agora, a nossa questão vai ser relacionado aos estudos de vocês. Como vocês aprenderam, chegaram até onde estão? Bom, aos 19 anos, eu concluí meus estudos de anatomia e cirurgia no Hotel Dieu, na França. Logo após, fui atuar como cirurgião de campanha na França. 19 anos? Com 19 anos eu estava no meu 3º ano de cursinho. Ainda fiz mais 6 anos de faculdade, mais a especialização e a residência. Você está no arquivo confidencial. El Parré, él salvó la vida de mi padre y simplemente no tengo palabras. Es algo muy bueno, de verdad, y creo que es un hombre muy
O Parré, eu não posso dizer o que ele fez por mim. Ele salvou minha vida. Eu fui atropelada quando era menor e quase perdi meu braço. Na verdade, perdi. Mas pelo menos eu mantive minha vida, graças a ele. Parré, você tem todo o meu agradecimento. Você está no arquivo confidencial. Eu não tenho palavras para descrever depois desse depoimento dessas pessoas o quanto eu te admiro. Um grande profissional. Eu sou teu fã. E eu também, para fechar agora o programa, eu queria fazer uma pergunta antes. O que você achou disso tudo, Parré? Ai, tô muito emocionada, desculpa. Eu não entendi. Interessante. Ai, me recompondo. E amanhã, no The Help Night, teremos o Dr. Rei. Então, até a próxima The Help Night!